A força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e 200 mil mulheres foram atendidas ano passado pelo Sebrae. Elas buscaram empreender em vários segmentos com beleza, moda e gastronomia. E se você também deseja empreender e não sabe como iniciar o contato com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a dica pode ser o kit Dona do Negócio. Empreendedor Otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O kit Dona do Negócio é gratuito e traz ferramentas preparadas para que elas possam alcançar o sucesso em seus projetos. É como se fosse um combo com desenvolvimento pessoal e para preparar a empreendedora. É um kit que traz ferramentas de gestão do tempo que vão ajudar elas em conciliar a vida pessoal e a vida profissional e uma série de ferramentas de gestão para contribuir com ordenação de fluxo de caixa, planejamento, plano de negócio, modelagem do negócio. O Sebrae traz respostas para perguntas que surgem no campo da gestão de tempo, produtividade e até nas questões que envolvem emoções. No campo empreendedor, o kit fala de planejamento de gestão, marketing digital e elementos da parte financeira. São planilhas, e-books, vídeos que ela pode consumir a qualquer hora, em qualquer lugar, gratuitamente. E a partir daí, ela pode evoluir para outras soluções do Sebrae que vão contribuir de uma maneira mais aprofundada na gestão do negócio delas. No site do Sebrae, basta buscar pelo kit Dona do Negócio e não perder a oportunidade. Você pode procurar na internet, Kit Dona do Negócio, sebraeceará.com.br/Kit Dona do Negócio. E aí pode dar uma olhada lá nas ferramentas, você vai deixar seus dados tudo seguro, protegido e vai ter acesso a mais de 20 ferramentas aí para contribuir com a gestão. Procure o Sebrae, né? Está aqui para apoiar os empreendedores e os candidatos, os que sonham em empreender ainda. Empreendedor Otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O ano de 2023 para a Mentory Bank foi de crescimento e alta rentabilidade nas movimentações financeiras. Sobre o assunto eu conversei com o Wanderson Aquino, CEO do grupo. Ele esteve aqui na TV Otimista. Um momento muito desafiador, mas ao mesmo tempo um momento muito gostoso, porque a Mentory cresceu 380% no ano de 2023 e agora no ano de 2024 ela já cresceu 44%. Então é um momento de crescimento onde cada desafio ele muda, ele fica diferente em cada etapa de crescimento, né? Hoje a Mentory ela está numa etapa de consolidar os seus processos, de ter uma governança corporativa mais forte, e isso também já é um outro momento de desafio, não mais comercial. Comercialmente, a gente já acertou na veia, já tem uma trilha a ser trilhada, agora é ajeitar a casa em termos de governança corporativa. Pois é, e nesse alcance que vocês têm, né? Conta pra gente um pouquinho como é que tem sido o crescimento de vocês no Brasil como um todo, né? E também aqui no estado do Ceará. Sim. Depois da consolidação aqui no estado do Ceará, Elaine, nós resolvemos sair do Ceará. Então, furar essa bolha do eixo Sudeste, furar a bolha do eixo São Paulo, vindo do Ceará não é fácil, mas foi uma tarefa que nós alcançamos. Hoje, um grande percentual dos clientes do Mentory Bank já são de São Paulo, né? Então, São Paulo aceitou, São Paulo abraçou, e quando São Paulo abraça, como São Paulo ela faz parte de vários Brasis ali dentro, tem o Norte, tem o Nordeste, tem o Sul, tudo concentrado naquele estado, é porque o Brasil abraçou. Então, por isso que depois de conquistar São Paulo, o Mentory Bank avançou e hoje ele está do Rio Grande do Sul até Manaus de forma massiva. E no caso, existem particularidades, já que vocês estão no Brasil como um todo, né? Do tipo de serviço, da localidade? Existe primeiro uma vantagem do produto que o Mentory leva a cada estado com as suas particularidades. O Mentory, ele tira o colaborador do papel central de ter o trabalho de abertura de contas e entrega esse papel ao diretor de RH, ao diretor financeiro. Então a gente cria dentro da empresa uma agência do Mentory Bank, onde o RH da empresa tem acesso a abrir a conta dos funcionários. Isso facilita muito. Você imagina que a gente está num país de dimensões continentais, onde muitas vezes no interior nem a agência bancária tem.
e ele teria uma dificuldade de abertura de contas. Então, o Mentoring Bank ele veio para facilitar todo o processo de contratação de funcionários dentro de empresas. E isso é uma demanda, né, uma movimentação que tem vindo desde o período da pandemia, né, da utilização dos bancos virtuais, né, da utilização mais automatizada, isso, né? Sim, desde a época da pandemia você tinha que fazer tudo online. Então, os smartphones ganharam um grande espaço. As pessoas, independente da sua faixa etária, começaram a aprender a mexer com o smartphone, a baixar aplicativos e perceberam que a vida ela está muito dentro do celular. Ela resolve muito tudo por ali. Então, hoje eu vejo uma preferência muito maior das pessoas em usar um aplicativo do que ir a uma agência bancária. Hoje o Mentoring ele consegue atender aquelas pessoas que têm necessidade ainda de falar, de ter um contato, de várias formas. Através de robô, através de inteligência artificial ou, em último caso, através de um ser humano atendendo de forma leve e gostosa. Pois é, e nesse caso também da utilização do mercado automatizado, né? A gente também tem a questão de golpes, de fraudes, enfim. Como é que é a questão de segurança, né? Que vocês priorizam e prezam por isso? Boa pergunta. Sobre essa parte de fraude, de golpe, a pergunta não é se nós vamos ser atacados, mas quando nós seremos atacados. Então, os bancos sofrem muito com isso. Nós somos atacados diariamente. Então, diariamente, a gente tem que ter prevenção, tem que ter contra-ataque e tem que ter as melhores empresas do país ajudando nisso. Então, o Mentoring hoje tem os melhores fornecedores de cibersegurança, porque os ataques são diários. E é uma segurança, né, para quem tem a conta aberta, saber que esse serviço ele tem um suporte, né, tem uma retaguarda de segurança, né? O Brasil ele vai ter que ter uma legislação mais voltada para esses crimes cibernéticos. Porque quando a gente fala em ataque cibernético a banco, a gente está falando de golpes financeiros. Agora, hoje em dia, os golpes são mais complexos. Você tem ataque cibernético a hospitais, onde as pessoas hackeiam o marca-passo. E aí já é um ataque contra a vida, né? Então, o Brasil precisa dar uma avançada, evoluir mais na legislação contra esses crimes, para que a gente possa não combater só com inteligência, engenharia de software, mas combater também com a lei que protege. É isso, Wanderson. E também com relação ao mercado, como é que é a competitividade, né? E esse trabalho também junto com as próprias empresas, outras empresas também que realizam o mesmo serviço. Existe essa competição, digamos assim, ela é positiva, ela beneficia o mercado como um todo? A concorrência, ela existe. E aqui no Ceará, ela é muito mais acirrada, porque o produto que nós atuamos, os concorrentes estão todos no Ceará. Só que eu acredito... antes, quando eu ia para um bid, ia para uma concorrência e às vezes perdia e o concorrente ganhava, às vezes dava uma tristeza porque você perdeu aquele negócio. Só que hoje no Mentoring nós somos muito fortes num propósito. Então nosso propósito é levar o produto ao funcionário que ganha até 5 salários mínimos, é gerar crédito para ele e essa cultura de propósito ela é muito forte para nós. Então quando a gente vai para um bid e acaba que um dos nossos concorrentes ganha, para a gente também dá uma alegria, porque o nosso propósito está sendo atendido, o propósito de levar um crédito para aquele colaborador. Então, quando você vê, todo mundo fala que concorrente não deve falar mal de concorrente. Agora, por que não deve? Eu acho que não deve porque se o concorrente ele entrega o mesmo propósito, se o seu propósito é entregar notícia com qualidade, com veracidade e tem alguém entregando junto, se a pessoa não souber a notícia por você e sobre por outro, o seu propósito foi atendido. Quando a empresa não tem isso muito claro, muito enraizado, forte na cultura dela, é porque ela ainda não tem propósito. Ela está focando talvez no dinheiro pelo dinheiro. E aí é um caminho que não leva para um local bom. Então hoje na Mentoring a gente não vê o concorrente como uma forma de nos ajudar a levar o nosso propósito. Às vezes somos nós que levamos, às vezes é o concorrente, e assim o Brasil vai entendendo qual é o nosso propósito. É isso. E para esse ano de 2024, já falou que você já apresenta um crescimento, né? De 44%. E a gente começou o segundo semestre agora, praticamente, né? Então, a expectativa para o finalzinho do ano? Se eu for contar de agora até os próximos 12 meses, a Mentoring ela vai processar em folha de pagamento 28 bilhões de reais. A tendência é que nós tenhamos aí 12 bilhões em empréstimos. É um incremento na economia. É ajudar quem mais precisa. É saber que no Brasil você tem 44 milhões de pessoas ganhando até R$2.000 e muitas vezes isso não é o suficiente. O brasileiro ele tem uma educação financeira muito forte,
porque ele não administra só o financeiro, ele tem que administrar a escassez. E quando administra escassez, ele tem que ter alguém que confie. E o Mentoring Bank está lhe dando crédito, e quem dá crédito é porque confia. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. O mercado de queijo fino fabricado com leite de búfala vem apresentando um crescimento de 20% ao ano no Brasil. Sobre o assunto eu conversei com Maurício Prado, ele é diretor da Queijaria Laguna, que está completando 30 anos. Ele esteve aqui na TV Otimista, acompanhe. Pois é, falando dessa produção de queijo fino, né? Como é que vocês passaram a produzir esse queijo a partir do leite de búfala? Então, Elaine, isso aí foi uma grande virada, um grande reposicionamento da nossa empresa que aconteceu principalmente a partir de 2020. A gente entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa diferente, né? Assim, sem nenhum demérito aos laticínios que produzem esses leites que a gente ali chama mais de commodity, né? Que é o mussarela e o coalho principalmente. A gente entendeu que a gente precisava ser um diferencial e a partir daí a gente começou realmente a desenvolver os queijos especiais, ou os queijos finos. Esse movimento não é um movimento fácil, porque um queijo da concepção até chegar à gôndola, muitas vezes demora 1 ano e meio, 2 anos, essa ideia dos queijos finos é uma coisa que sempre esteve presente na Laguna, mas materializar isso, tornar isso uma realidade, realmente é um grande desafio. E foi assim com a burrata, né, que a nossa burrata é reconhecida como a melhor, né, a melhor do Ceará, está presente aí nos principais restaurantes, nos principais supermercados. Eu acho que é talvez o carro-chefe, o grande símbolo desse movimento. Temos também o queijo mussarela recheado com requeijão de corte, temos o Minas padrão, temos a mussarela em bolinha, mussarela barra, e hoje os nossos queijos especiais já representam 40% do nosso faturamento, coisa que até pouco tempo atrás era 10%. Então a gente já quadriplicou esse nicho, né, essa fatia, tanto na nossa produção quanto no nosso faturamento, o que tem nos dado muita alegria e tem feito com que esse trabalho esteja sendo reconhecido pelo cearense. Pois é, vocês estão comemorando 30 anos já esse ano, né? 30 anos, com muito orgulho. E como foi que iniciou o trabalho até agora, né, da Laguna? Meu pai é um apaixonado por fazendas, pelo agronegócio, né? Então, ele sempre teve esse desejo e na primeira oportunidade, ele, na década de 80 ainda, ele adquiriu uma propriedade em Paracuru, mais ou menos a 5 quilômetros só da cidade de Paracuru e 90 quilômetros mais ou menos de Fortaleza. Então, a princípio, era uma propriedade mais para a família, né, mais para a gente juntar primos, tios e a gente se divertir ali. E logo meu pai viu a necessidade de ter um objetivo econômico, né, para a propriedade. Tentou outras culturas, não deu certo. Tentou a vaca, também não estava totalmente satisfeito, né, com o bovino. E aí, incentivado por um tio de São Paulo, ele trouxe as primeiras cabeças de búfalo. E logo ele realmente percebeu que aquilo poderia ser um diferencial. Isso em 92. Em 94 a queijaria nasceu. Então foram 2 anos assim para entender se aquilo realmente poderia ir para frente. A queijaria nasceu, começamos a explorar o leite e logo depois a gente entendeu que transformando o leite em queijo a gente teria um valor agregado melhor. Começamos a distribuir para os hotéis, para as padarias, e aí um executivo de uma grande rede de supermercado provou, ficou apaixonado pelo queijo, e aí entramos, batemos nas portas dos grandes supermercados, e aí a história é longa, por 30 anos aí de muito sucesso. Pois é, e falando da produção, né, quando a gente fala sempre da economia, a gente já imagina os bastidores e também a geração de emprego, né? Perfeito. O quanto uma produção como essa gera emprego por trás, né? Isso daí é muito importante. Hoje nós já somos 100 empregos diretos. Se a gente for considerar
os prestadores de serviços e os indiretos, a gente já pode falar de 150 pessoas. E mais importante, a gente tem uma rede de produtores em que a gente já beneficia, né, a gente já contribui para o sustento de mais de 200 famílias, porque a gente coleta leite no Ceará inteiro, né? A gente tem uma participação super importante do leite búfalo, mas nós expandimos ao ponto também de fazer a coleta de leite bovino. Então, é realmente muita gente que está envolvida com a laguna, e isso daí para a gente também é muito interessante. E também nós sempre tentamos prestigiar o trabalhador local, né, lá de Paracuru. Dessas 100 pessoas dos empregos diretos aí, a gente tem 75 da região. Então são pessoas que muitas vezes começam lá na laguna, têm o primeiro emprego, entendem como é que funciona uma empresa, muitas vezes nunca nem sabem direito quais são os seus direitos trabalhistas e saem de lá. Nós temos vários funcionários com mais de 10 anos de casa, saem de lá já prontos e entendendo e já conscientes do que é uma indústria de alimentos, né? Que torna assim quase que um profissional da nossa indústria. Para essa produção, assim, dos 30 anos para cá, né, quais são as tecnologias que vocês aplicaram, né? Eu acredito que em todos os setores a tecnologia ela veio para facilitar, né? Para poder melhorar, otimizar os sistemas, facilitar a produção. Com vocês também isso aconteceu? Excelente, tá? A gente vem se mecanizando, nós temos um grande parceiro, que é um consultor lá de Viçosa, em Minas Gerais, que é o Breno, que tem contribuído bastante, tem nos ajudado bastante nesse processo. Eu posso te dar um exemplo, que é uma moldadeira italiana, que a partir dela, assim, a gente deslanchou na produção de mussarela de búfalo, né? Quer dizer, a laguna, né? Isso já vendo do meu pai, Nelson Prado, que é uma pessoa que é muito conservadora, muito pés no chão, a gente dá os passos com muita consistência, tá entendendo ali? Então a gente faz assim a coisa, a gente, do jeito que cabe no nosso bolso. A gente não é muito afoito. Tanto é que nossos índices são excelentes, nosso endividamento é muito baixo, etc. Então esse processo ele vem fazendo com que a gente dê os passos de uma forma sustentável, mais frequente. Então a compra dessa moldadeira em 2021 foi um grande marco. Agora, né, agora mesmo, a gente está subindo uma estrutura metálica lá na nossa fábrica, lá em Paracuru. A gente vai passar nosso pé direito de 3 metros para 5,5 metros. Então, em mais ou menos uns 6 meses, se você tiver... Se você nos der o prazer de você visitar agora, por exemplo, a queijaria e for daqui a 6 meses, você já vai ver uma outra fábrica. E aí sim, a gente vai ter outras máquinas, prensas, queijomáticas e desnatadeiras, enfim, a gente vai ter várias outras máquinas para evoluir ainda mais nessa parte tecnológica. Mas esse é um caminho que a gente tem traçado de forma frequente e sustentável ao longo dos anos. Maurício, tem alguns obstáculos que você, do setor como um todo, para serem superados? A logística seria uma delas, inclusive? Sim, a gente tem... eu digo que um laticínio ele tem dois grandes desafios, né? Que são a captação do leite. O leite é o sangue que corre nas veias do laticínio, né? Então a gente tem a captação e a venda, né? Então são as duas grandes variáveis, né, de um laticínio. Então a gente, por exemplo, a gente coleta leite lá em Paracuru, a gente coleta leite até 400 quilômetros, então são viagens de 800 quilômetros, né? Então esse aí é um grande desafio realmente. As estradas, os acessos, né, de uma forma geral, essa parte da captação é uma situação em que o leite é o grande responsável pelo sustento da família, do agronegócio brasileiro. Isso daí a gente não tem dúvida. Mas a gente ainda tem muito a evoluir, em termos de qualidade, em termos de sustentabilidade e em termos de logística de captação, né? A distribuição, a logística de distribuição também é uma questão
uma questão importante, né? Então, a gente tem evoluído de uma forma muito consistente. A mão de obra também, você não está num estado, né, que lhe forneça uma grande variedade e um grande número, né, de profissionais que possam realmente contribuir. Tanto é que um exemplo é o nosso gerente de produção, que a gente foi buscar lá em Minas Gerais, né? Então, assim, a gente tem muitos desafios no setor, mas, assim, antes de mais nada, é preciso, né, agradecer e salientar que, mesmo com as dificuldades, a gente tem tido uma ótima resposta de uma forma geral. Tanto é que nós estamos aqui, né, há 30 anos nesse mercado. E nesses 30 anos agora, 2024, o que é que tem programado aí de celebração? A gente, é um ano, talvez o ano mais importante da Laguna, tá certo? A gente está com um investimento previsto de 5 milhões para realizar em 4 anos. Esse ano vão ser aproximadamente 1,2 milhões, quer dizer, a maior parte vai ser nesse ano, que é exatamente essa estrutura metálica que a gente está subindo. E não é só a estrutura, né? É a estrutura e todas as obras civis que acompanham. A gente vai melhorar nossas máquinas, vai melhorar nossos processos. E a gente, além dessa grande ampliação, nós vamos também fazer o Cantinho da Laguna, que vai ser um ambiente, um local para experiências, para receber nossos amigos, nossos clientes, que muito provavelmente vai estar inserido, inclusive, na rota turística, né, do Ceará, né, que é uma rota importante, de Fortaleza até os Lençóis Maranhenses, né, uma rota já bem tradicional, bem explorada, e eu tenho certeza que vai ser mais uma opção, né, para as pessoas dar uma paradinha lá, experimentar o leite de búfalo e comer um queijinho fresco, um queijinho bacana. Não está previsto para novembro a inauguração do Cantinho da Laguna, chama Cantinho da Laguna. Vai ser um lugar espetacular. Além disso, né, a gente vai lançar em poucas semanas, daqui a pouco você já vai encontrar nos principais supermercados do Ceará o queijo provolone, que também é um queijo que foi desenvolvido já como parte dessa melhoria da nossa produção. É um queijo que está delicioso, vai agradar muito os cearenses. Então são muitas novidades, a gente está realmente em ebulição, a gente está no momento eu costumo dizer assim que as empresas, as companhias têm um ciclo de vida, né? A gente tem aqui a infância, que é aquela idade ainda que você está da concepção, né? Que você está se entendendo, né? Que você ainda é frágil e tudo. Aí depois você está na adolescência e vem a maturidade, né? O ciclo de vida das organizações. A gente está claramente na adolescência. A gente está num momento de grande euforia e de muitas frentes ao mesmo tempo. E assim, quero salientar também um grande trabalho dos meus irmãos, né? Nelson Filho, que cuida da parte comercial, principalmente técnica, do Marcelo, que cuida dos búfalos, e de todo o time, né? 100 pessoas que estão com a gente mesmo, para o que deve porque quem ainda é adolescente não está totalmente maduro. E quando você não está totalmente maduro, quando os processos não seguem com aquela segurança, com aquele ritmo, né, que a sua maturidade traz, então é muito suor. A gente está evoluindo, está cada dia melhor, posso dizer assim, mas ainda temos grandes desafios pela frente. E segue até o dia 12 de julho a tradicional programação Brincando nas Férias, explorando o fantástico mundo SESC. A iniciativa é voltada para as crianças e acontece em todas as unidades SESC e SESC Ler do estado. Sobre a programação, conversei com a Thaís Pereira, ela é analista de lazer do SESC Ceará. Oi, Thaís, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Tá tendo programação infantil, né? Já começou. Conta um pouco pra gente como é que foi pensada essa programação. Olá, Elaine. Olá, pessoal. Bom, a programação ela foi pensada para otimizar esse tempo de férias desses alunos. Portanto, Brincando nas Férias é uma colônia de férias do SESC para oportunizar o aprender através do brincar. Então, foi assim que começou, através desse período de férias, para otimizar o tempo dessa garotada, trazendo eles aqui para essa programação do SESC.
E é gratuito? Como é que faz para participar? Elaine, não é gratuito, ela tem uma taxa. O SESC, ele tem diferentes categorias. Tem comerciário, tem empresário, tem público em geral. E aí o valor vai depender da categoria desse indivíduo, da criança. E ela também vai depender se for uma criança do SESC Ler, das unidades operacionais do município ou mesmo daqui de Fortaleza. Então, o interessante é que a unidade desejada, ele entre em contato para saber direitinho a tabela de preço. Mas varia de 50 a 160 reais. Joia, e aí falando nessa programação, né, tem diversas brincadeiras aí, né, porque a gente tá, eu como mãe, a gente sempre procura, quando é período de julho, já em junho, né, a gente já estão terminando as provas, a gente já está olhando a programação, que é para ter criatividade, né, para poder participar. E como é que são essas ações com as crianças? Pronto. Nesse ano, nós estamos com a temática de Explorando o Mundo SESC. O SESC, Elaine, ele é interprogramático, então a gente tem a cultura, tem o lazer, tem a saúde, tem o turismo e tem a nutrição. E nessa colônia de férias, ele vai aprender através do brincar. Então, brincando, ele vai aprender orientações de saúde, de higiene bucal. Brincando, ele vai aprender noções de lazer, de respeito, também de saúde, turismo e cultura. Então, a vertente é que nós vamos explorar o mundo SESC com todas as programas que o SESC dispõe. Então, a gente vai estar colocando, no período de uma semana, dia após dia, uma intervenção bem focal para a criança desses programas, voltados para essas temáticas, né? Cultura, lazer, saúde, dentre outros. E aí, com isso, Elaine, a gente disponibiliza através de brincadeiras, o ensino mais aprofundado para eles. E também a recreação, que são os brinquedos de pula-pula, de castelinho, que não necessariamente a gente acaba desenvolvendo algo pedagógico, algo educativo, mas que também é uma recreação e que o tempo ocioso ele também é necessário. Mas é basicamente assim a programação. Pois é, você falou, né, na questão do tempo ocioso, né? A gente está numa sociedade que tudo é muito urgente, parece que a gente tem que estar sempre se preenchendo, né, de informações, de tudo, e até se culpa, se diz assim, eu tô aqui quieto, não tô fazendo nada, preciso estar fazendo alguma coisa. Não, né? Precisa, e principalmente as crianças, esse tempo também um pouco ocioso de criatividade, né, de produção, né? A gente, quando vê uma criança que ela não está com o telefone do lado, vê quanto que ela enriquece, né? Que ela passa a olhar no olho, ela passa a vivenciar, ter essas vivências também de dia a dia, né? A brincar com o outro e a fazer atividades de escovação de dentes, né? Tudo isso, a vivência ensina, né? E como é legal poder passar isso para as crianças, né? Em um tempo tão automatizado, a gente que teve essa infância, né, de não automatização, né, sente falta de muitas coisas, né, de subir numa árvore, né, até de brincar de bila, né, então tudo isso é um momento bacana de a gente proporcionar isso para as crianças, né, de enriquecimento mesmo delas e da gente, né. Hoje a nossa vida ela está acelerada, né? Hoje as comidas saem mais rápidas no fast food, hoje a entrega é mais rápida via delivery. Hoje a gente tem a internet na palma da nossa mão que desenvolve tudo mais rápido e ainda assim a gente vive com pressa. As coisas, todo o processo gerencial ele foi acelerado, mas ainda assim vivemos com pressa. E as nossas crianças, elas estão cada vez mais aceleradas também. Essa, infelizmente, é uma tendência. E aí quando a gente acaba sem fazer nada, a gente entende que está sendo improdutivo. Mas, na verdade, o não fazer nada, ele também é produtivo. Elaine, é uma oportunidade que essas crianças desenvolvem, porque assim, não que eu esteja dizendo que ela não vai fazer nada, né? Não que seja um tempo ocioso, na verdade, elas vão fazer algo. Mas é esse algo que elas vão fazer através de recreação. E assim, dessa forma, elas desenvolvem a expressão, a imaginação. Hoje em dia, as coisas estão tão rápidas que a gente não consegue ter tempo de pensar para solucionar o problema. O problema já vem pronto. E assim, essas crianças elas aprendem a desenvolver a imaginação, se expressam do jeito delas, porque hoje também o poder de expressão ele está cada vez mais
atrelado à tela de um celular, a um comentário de Instagram e tudo mais. E a partir daí, a gente vai construindo um ser humano melhor, de um caráter mais positivo, assim como nós tivemos a oportunidade de brincar numa rua, como era na nossa época, que era maravilhoso, e a gente podia se expressar da forma como bem quisesse, tínhamos a nossa opinião, né? Pois é, e dá uma saudade, né? Às vezes a gente olha a criançada num convívio de não conhece um animal, né? Às vezes você leva numa fazendinha assim, não viu uma galinha, não viu um pintinho presencialmente, né? Brincar, se sujar, né? Fazer aquela brincadeira de barro, né? Levar para casa, brincar de skate, às vezes se arranhar, né? Faz parte, né? Levanta e vai-se embora, né? Esse aprendizado do dia a dia, né? Da vivência lúdica. Quando a gente vê uma criança brincando, né? Não na forma de telefone, né? Mas quando a gente vê uma criança brincando, de fato, ela está trabalhando tanta coisa, né? Está trabalhando a espera, está trabalhando a resiliência, está trabalhando o senso coletivo, está trabalhando a amizade, a comunicação, né? O olhar no outro, o perder, o ganhar. Nossa, se a gente falar que o que elas estão aprendendo, né? A gente passa do programa todo dizendo, né? E é tão empolgante, né, Elaine, como a gente vê que eles podem aprender dessa forma. É isso, é bom demais e poder proporcionar isso para as crianças, né, com essa programação que vocês estão fazendo. Além disso, além dessa ação de julho agora, né, vocês também estão com outras ações em andamento. Como é que está sendo essa programação toda? Porque eu vou dizer, aqui, pelo menos lá em casa, as férias, elas parecem uma eternidade. Olha, Laine, assim, para a colônia de férias, realmente ela vai só até sexta-feira. Mas o SESC, ele continua funcionando normal. Então, eu convido já, a partir de agora, a, quem sabe, a aproveitar pelo menos esse um mês só de férias e de tempo um pouco mais livre que essas crianças tenham, para poder estar se matriculando no SESC. O SESC não para. Infelizmente, as atividades voltadas para a colônia de férias, elas só duram um mês. Mas essas atividades, elas não são nada mais, nada menos que um pedacinho do que é o SESC. E que nós, normalmente, já ofertamos lá no SESC. Então, o SESC, ele também está com vagas abertas para essa criançada. A gente tem atividades de aquáticas, de lutas, de quadra, que aí ele acaba focalizando o aprendizado dele numa experiência em um esporte. E aí, a partir daí, a gente consegue desenvolver mais coisas ainda, sabia, Laine? Então, assim, eu deixo desde já as portas abertas ao SESC para, se caso você não consiga pegar a tempo a colônia de férias, o SESC está à sua disposição para receber a sua criançada e você também aqui conosco. Pois é, e o esporte, esporte ajuda em muito, né? A gente fala do brincar e o esporte cada vez mais, né? Como é bom também fazer com que as crianças pratiquem, vivenciem o esporte, né? O jogar bola, a natação, o judô, né? Balé, artes como um todo também, né? Falando sobre artes, música, enfim. Quanto mais vivência eles tiverem, né? Quem está assistindo aí em casa, quanto mais as crianças tiverem vivência, melhor, mais humana, né? Mais coletiva ela vai ser, né? Isso, que bom que a gente possa poder proporcionar isso para elas, né, Thaís? Fala um pouco para a gente encerrar nossa conversa aqui, já querendo continuar, mas fala um pouquinho para a gente como é que faz para participar ainda mais, dá o recado, o convite e como é que faz para saber das ações de vocês nas redes sociais também no site. Tá. Elaine, eu queria só contribuir com mais uma fala antes da gente fazer o convite final para encerrarmos a nossa conversa, que ela é muito boa, muito produtiva. Esse barulho todo é porque a gente já está em movimentação, tá? No Brincando. E aí, pessoal, eu queria relevar a vocês que a faixa etária do Brincando, ele é de 4 a 13 anos. Não é porque a sua criança, que para sempre vai ser uma criança, mas que já é um pré-adolescente ali nos 13 anos, ele não precisa participar. Na verdade, é aí mesmo que ele precisa participar,
Porque quanto mais velho nós nos tornamos, mais expostos nós somos a essa avalanche que é a tecnologia do mundo de hoje, né? Então, o cuidado para essa criançada, esse pré-adolescente, ele é cada vez mais necessário. Então, a criançada de 10 até seus 13 anos, nós também estamos recebendo. E aí a gente acaba dividindo essa faixa etária e nós distribuímos as atividades, desenvolvimento voltado para essa faixa etária também, certo? E para caso você tenha interesse em participar não só dessa colônia de férias, mas também dos nossos serviços SESC, que eles são interprogramáticos, eu deixo já a via de comunicação mundial que hoje em dia que é o Instagram, né? Então, vai lá no nosso Instagram, SESC-CE. No nosso Instagram, a gente já tem um link na bio para poder fazer a sua inscrição no Brincando nas Férias. E a gente também tem alguns destaques dos stories para poder apresentar a vocês as nossas estruturas e você ver qual é a estrutura que melhor se adequa a você e a que você tem mais interesse. Então, corre no nosso Instagram, SESC-CE, @SESC-CE, e lá você consegue entrar em contato com a gente rapidinho. Tá joia, Thaís. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela conversa. Sempre bom falar, né, sobre brincar, sobre a criança como um todo. E para quem está assistindo, deixa a criança brincar, né? Deixa ela se divertir, né? Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Aguardo todos vocês aqui. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. Em julho agora vai ter circo sim para a garotada e a família no interior do Ceará. É o Festival Internacional de Circo do Ceará, evento que nesta edição comemorativa de 10 anos vai contar com 2 circuitos. O primeiro agora nessas férias do meio do ano e o segundo entre outubro e novembro. Os detalhes da programação a gente vê agora com a Giza Diógenes. Ela é diretora do Festival Internacional de Circo do Ceará. Giza, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Tem programação agora em julho, né? Férias escolares pedem programação para a meninada e a gente também de adulto cai junto nessa brincadeira, né? É sim. A gente está chegando aí, né, nas férias com a programação do 10º Festival Internacional de Circo do Ceará, que esse ano está numa programação comemorativa de seus 10 anos, né? São 10 anos de realizações ininterruptas, e a gente teve como um ponto assim de partida que a gente iria passar pelas 10 cidades por onde o festival já circulou ao longo desses 10 anos. Então, a gente tem aí cidades como Jaguaribe, Quixeré, Canoa Quebrada, né, que faz parte de Aracati, Aquiraz, Jijoca de Jericoacoara, que estas cidades são as que vão compor agora o Circuito 1, o Circuito das Férias. E depois, em novembro, a gente vai fazer o circuito tradicional, que é o que a gente tem feito com mais assiduidade, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Sobral. Vai ser uma edição histórica, comemorativa de 10 anos, com muita programação, são mais de 100 atividades de espetáculos, números, performances, atividades artísticas, além de um programa de formação que é o Luz no Picadeiro, com oficinas, residências, encontros, seminário, lançamento de livros, assim, uma programação bem ampla, envolvendo a linguagem como um todo, todas as suas possibilidades, né? Pois é, e aí nesse momento, falando dessa programação, né, queria que você falasse um pouquinho como é que ela foi pensada para reunir, né, tantos artistas legais, uma programação tão extensa. A gente abre sempre, em todas as edições, uma convocatória para receber propostas de artistas interessados em participar, né, da programação. E aí fica um mês aberto, online, e a gente recebe propostas do mundo inteiro, de todos os continentes. Da China, dos Estados Unidos, França, Rússia, de onde você imaginar tem gente propondo, além da grande maioria ser aqui do Brasil, né? Sudeste, Nordeste, o Ceará lidera no Nordeste na quantidade de propostas enviadas, então é muito trabalhoso. Esse ano a gente recebeu 646 propostas, selecionamos 68, né? Dessas 68 tem uma parte internacional, tem nacional e, claro, tem a presença aí forte dos nossos artistas cearenses.
Desses 68, 28 vão compor a programação agora do Circuito de Julho, o Circuito 1 de férias, que se você desejar, nossos telespectadores aí, eu falo um pouquinho mais, me aprofundo nessa programação de julho, que vai passar agora por 5 cidades, que é a programação que eu acho que está interessando as famílias, as crianças aí no momento, porque é férias, né? Então, o que fazer nessas férias? Vai ter programação em várias cidades aí do nosso Ceará. Pois é, pois fique à vontade. A gente está ávido para saber, porque eu sei que tem gente que assiste para poder anotar na agenda aí a programação de férias. Às vezes você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino em casa, né? Pelo contrário, tem muita atração, né? Tem, é verdade. No ano passado, a gente fez a programação de Fortaleza em julho. E aí foi muito bom, né? Pegou esse período de férias, então o público de Fortaleza pôde acompanhar aqui e depois as outras cidades, todo mundo. Esse ano, o julho vai ser o Circuito 1, que vai passar por essas 5 cidades. Então a gente vai estrear em Jaguaribe, nos dias 6 e 7, é um final de semana, sábado e domingo. Lá vamos ter o circo a Companhia Tem Sim Senhor, de Juazeiro, a Trupe Motim de Teatro, que é de Quixeré, o Palhaço Gambiarra, de Pernambuco, e o Circo do Asfalto, de São Paulo, no sábado. No domingo, a gente vai ter aí a Palhaça Bombinha, que é do Rio de Janeiro, o Orlângelo, de Itapipoca, o Cós Coletivo, de Fortaleza, o Circo Muamba, que é aí do Paraense, um argentino, e o Consultinha, que é de circo tradicional, nossos palhaços que fazem a festa, faz a gente rir bastante, né? Aí no dia 9, que é uma terça-feira, a gente segue de Jaguaribe direto para Quixeré, que é a cidade pertinho, e lá a gente vai ter mais atrações, vai ter o Palhaço Gambiarra, o Chafurdo, que é da Dona Zefinha, o Circo do Asfalto também lá, e o pessoal da cidade, o Toinho e as Gigantescas Criaturas, né? Que é um trabalho lá de Quixeré que é muito legal também. De Quixeré, a gente tem uma pausa quando for no dia 20 de julho, que é um sábado, a gente está aqui em Aquiraz, que é pertinho de Fortaleza, e vamos ter também programações, vamos ter o grupo Catabum, que é de Aquiraz, o Palhaço Tutu, o Palhaço Esquecido, o Coletivo Fui Circo, o Christian Galego, que é da Colômbia, e a Companhia Los Trastorna, que é da Colômbia e Venezuela, isso aqui em Aquiraz, pertinho. Então, quem está em Fortaleza, quiser curtir uma programação de circo, Aquiraz é bem pertinho, né? Nos dias 26 e 27, já finalizando aí as férias, a gente vai para o Circo Escola Canoa Criança, lá em Canoa Quebrada, que é um distrito de Aracati. E a gente vai ter lá o Lucas Malabarista, do Maranhão, o Geosvaldo Iotiano, que é aqui de Fortaleza, a Mara Brasil e a Samara Brasil, que são de circos tradicionais aqui de Fortaleza, o grupo As 10 Graças de Palhaçaria, o Circo Escola Canoa Criança apresentando seus trabalhos também, o Christian Galego, da Colômbia, o do Desequilíbrio, da Venezuela, a Joyce Lene, que é do Circo Cultural Limãozinho, a Dalgisa Nara e o Rafael Sudaca. Essa é a nossa programação de julho, mas esse circuito ele contempla 5 cidades, a gente esticou um pouquinho, vai até agosto, no dia 9 de agosto, retomando as aulas, uma programação lá no Circo Social Alquimista com o Grupo Laguz, que é aqui de Fortaleza, mas é formado por um cearense e uma argentina. Então, é uma programação, assim, também extensa, de circulação, passando por todas essas cidades, indo a circos escolas, onde já tem um trabalho de formação com crianças. E aí, o julho e agosto está completo aí. Quem quiser acompanhar a nossa programação, tiver disponibilidade para viajar, acompanhar o circo, que era o sonho de muita criança, a gente está nesse percurso aí. Pois é, falou numa coisa tão legal, né? Acompanhar o circo, né? É tão bom a gente poder acompanhar o circo mesmo, né? A gente está falando de redes sociais, a turma nas telas. Deixa essas telas de lado, né? Se for usar, pelo menos para tirar uma foto ou fazer um registro rápido, mas curtir cada vez mais esses eventos, essas oportunidades, né? De vivências que são únicas. A gente não tem... Aquela vivência ali, ela é única e não tem igual. Pode ter parecido, né? Agora, igual, daquele jeito, não vai ter mais, né? Não tem. Essa é a característica única, marcante, positiva das artes da presença, né? Você tem que estar lá presente para ver, só vai vivenciar aquilo uma vez. O grupo pode se apresentar algumas vezes, mas nunca será igual, né? Nunca será igual. Então, realmente é algo para se apreciar, para ir levar as crianças, né? Para realmente sair desse mundo virtual para ver uma coisa real, uma coisa presente que você vai guardar na memória. Eu acho tão valioso guardar mais na memória do que no celular. Eu tenho muitas memórias que guardei
e hoje tem a possibilidade de guardar muito em celular, mas não é a mesma coisa. Aquilo que a gente guardou na memória é um HD que está salvo ali para sempre, né? E você, a qualquer momento, não precisa de nuvem nem nada, né? Você tira da memória e relembra novamente, né? Aquele cheiro, né? Aquele gosto, a pipoquinha quentinha, né? O cheiro de tudo, né? Do circo, das pessoas, enfim. Não A tem isso, energia, né? A né? energia, é A tão bom. piada que você escutou e nunca mais esqueceu. Tem A- tudo isso. Até o rosto É o nosso. dolorido de tanto rir, né? É tão bom, né? A gente fica ali um tempo assim com as bochechas suspensas ali naquele momento, ou com os olhos assim vendo aquilo que é difícil para a gente, é inacreditável, né? Tantas coisas que tem números aéreos, altas performances assim, que deixa a gente, mesmo a gente que está nessa há 10 anos fazendo, todos os anos eu ainda fico lá assim tensa, meu Deus, que perigo, olha. Então, imagina assim a criançada, né? Ainda desperta na gente adultos essa sensação. Eu acredito que neles também ainda desperte. E nesses 10 anos já isso, já está na 10ª edição, né? Isso. Nesse tempo todo aí que vocês já estão de estrada, né, de evento, o que que vocês, como é que vocês contabilizam, enfim, essas emoções, né, o olhar dessas crianças, quais são as atrações que mais chamam a atenção, né, o que que tem de atração que a meninada, eu quero ver isso aqui. Eu acredito que o palhaço ainda é a nossa atração principal. Até quando a gente está formando a programação, a gente diz, tá faltando palhaço nessa noite, tem que botar palhaço nessa noite, porque é o palhaço que mexe com a meninada, que eles sobem ao palco e faz piada. Eu acho que o palhaço ainda é o grande ícone do circo. Claro que tem os números impactantes, os números incríveis que a gente fica também assim sem acreditar, mas acredito que pela expressão das crianças, pela a procura depois do espetáculo, né, para fazer foto, para falar alguma coisa, eu acho que é mais pelo palhaço, pela oralidade, por se comunicar, por brincar com eles, né? Eu acredito que é o palhaço que deixa ali as grandes memórias, as grandes lembranças na criançada e até nos adultos também, né? Pois é, eu vou te pedir já, com esse gostinho de vontade de já começar, né? Mas tem data e horário, local. Eu queria que você desse um resuminho aí do que, a partir de quando vai iniciar e também como é que faz para poder ter acesso a toda essa programação maravilhosa. Ótimo, então vamos lá. Só falando de datas, Jaguaribe é no dia 6 e 7, é um sábado e domingo, na Praça Senador Fernandes Távora, que é a praça da prefeitura, a partir das 19 horas. Quixeré é no dia 9, é uma terça-feira, às 19 horas, na Praça da Matriz. Em Aquiraz é no dia 20, também às 19 horas, na Praça da Cultura. Canoa Quebrada nos dias 26 e 27, é um sábado e domingo, encerrando as férias, às 19 horas, no Circo Escola Canoa Criança. Em Jijoca de Jericoacoara vai ser no dia 9, é uma sexta-feira, às 16 horas, porque é uma programação mais voltada para o público escolar, no Circo Social Alquimiste. E em novembro, no outro circuito, a gente volta aqui para conversar um pouco mais, mas vai ser de 1 a 16. E vai passar por Fortaleza, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca e Sobral. Tá, joia. A programação completa pelo site, é isso? Sim, no site, Festival do Circo Ceará, o site está lindo, completinho. Você vê a programação de forma resumida. Se você quer conhecer um pouco mais do artista, você clica lá e abre a página dele com a sinopse da apresentação, com o currículo daquele artista, quem ele é, qual o tempo que ele tem de história, né, de carreira. Então, o site está super bonitinho. E para quem quer uma programação ver de forma mais rápida, tem o Instagram também, @Festival do Circo Ceará, Festival Circo Ceará, que você acompanha hoje em dia, na palma da mão é o celular, né? Mas o site também está super lindo, foi feito com muito carinho, e lá a programação está bem mais completa, tem bem mais informação. E reforçando aqui, lembrando, aliás, que toda a programação do Festival do Circo, ela é acessível em Libras e audiodescrição. Então, a gente tem intérpretes de Libra e tem equipe de audiodescrição para fazer ali a tradução, né, a Libras para a pessoa surda e a audiodescrição para a pessoa cega, né? E no caso, para esse evento acontecer, tem toda a mobilização em parcerias, né? A gente precisa sempre relembrar, né, dessa união. Ninguém faz nada sozinho, né?
É verdade, principalmente para eventos culturais, né? Que não são eventos massivos, que cobram bilheteria, que tem ali umas atrações que atraem um público que está ali para pagar. Então, a gente trabalha com as artes da presença, artes cênicas, né? Circo, teatro, dança, e a gente precisa muito dos apoios, né? E esta edição, este momento agora está acontecendo através da Lei Rouanet, né? A Lei de Incentivo à Cultura, a nossa Lei Rouanet, com patrocínio da Rede Itaú, o apoio da Tuboarte, e aqui no estado do Ceará, a nossa lei, né, na nossa lei estadual, que é o Mecenas, da Secretaria da Cultura, o governo do estado do Ceará, aqui com o apoio cultural da Enel, né, que é a nossa grande apoiadora dos festivais aqui no Ceará. Conta também aí com os apoios das prefeituras, por onde a gente está passando, alguns parceiros, né, o Circo Escola, que abre seus espaços para receber a gente. Mas esses são aí os nossos, a força, né? É o apoio que a gente precisa, o incentivo, o recurso para poder fazer essas programações livre, gratuita, acessível também, né? Nas questões de acessibilidade, libras, de audiodescrição, tudo isso é possível porque a gente conta com esses parceiros importantes. E também a Funarte, claro, a Funarte que é vinculada ao Ministério da Cultura do Governo Federal, que a gente também foi contemplado com o edital e compõe aí os nossos parceiros. Tá, joia. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigada a todos vocês. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.